Oi, gente, bom dia. Então é isso, né? Eu sou o Guilherme, sou formado em História e sou militante aqui da Frente Mineira de Drogas e Direitos Humanos e tem um tempo que eu, né, milito, estudo essas questões relacionadas ao campo das drogas, mais né, pensando pro lado da história, que é a minha área. Eu vou contar um pouquinho disso para vocês. A gente dividiu assim, eu vou fazer um pouco dessa contextualização histórica do proibicionismo, dessas políticas, depois Camila vai contar um pouco dessa construção, né, no campo da saúde, a formação das redes, a disputa em torno dessa política, e aí a Andresa fecha falando um pouco das estratégias e meio que da conjuntura que a gente está enfrentando hoje, né? A dicotomia de ter dois modelos ao mesmo tempo, né? Tem um modelo que é o que a gente defende, tem o outro modelo do atual governo e meio que para onde que a gente está caminhando nisso. E não vou ficar passando um Sim. por um, não, mas é meio que para mostrar umas imagens que eu acho interessantes de vocês verem. Então, a ideia é contar um pouco da nossa relação, né, nós enquanto humanidade, com essas substâncias que a gente chama de drogas, né? E aí eu não vou fazer uma diferenciação entre as que são lícitas ou ilícitas, porque, inclusive, esse é um pouco do nosso debate, né? Isso não faz muito sentido, essa divisão, ela é completamente arbitrária, né? Assim, inventada, construída. E aí eu vou mostrar, então, bem no início, para ajudar a gente a pensar por que, a partir de um determinado momento, a nossa relação com essas drogas, com essas substâncias, virou um problema, né? Uma questão social que demanda intervenção do Estado, que a gente começa a se preocupar, que elas precisam ser reguladas e, no nosso caso, até proibidas, mas isso nem sempre foi assim, né? Essa história da proibição, ela é muito recente, agora a nossa história de uso e de relação com essas substâncias é muito antiga. E aí eu vou mostrar alguns desses momentos de forma bem rápida em que a gente se relacionou com essas substâncias. A grande maioria dessas substâncias que a gente conhece hoje, principalmente os três grandes grupos, né, das que são proibidas, que é a maconha, o ópio e os seus derivados, e a cocaína, têm uso milenar, assim, na história, né? No caso da maconha, ali na região da Ásia, a gente tem registros, inclusive arqueológicos, de milhares de anos atrás, em que já se encontrou em escavações sementes de maconha, fossilizadas, né, que foram encontradas em tumbas, e aí esse é um dos registros que a gente tem mais antigos escritos, né, que é meio que um livro de ervas medicinais da China, mais de 4 mil anos atrás, né, 2.700 anos antes de Cristo, em que a gente tinha lá a recomendação do uso da maconha para diversos tipos de problemas que poderiam atingir as pessoas, né? Principalmente já como analgésico, né? Que é a gente vê muitos debates da maconha medicinal hoje, muito importantes, aparecendo em todos os lugares, mas esses usos, eles são milenares, assim, né? O conhecimento que a gente tem sobre essa substância é muito antigo. Tem até um cientista que eu gosto que diz que a maconha medicinal é uma novidade de 3 mil anos, né? Parece que tá sendo inventado agora, mas a nossa relação com essa substância é muito antiga. Os indianos também eram conhecedores da maconha, inclusive tem um chá que também é de uso muito antigo na Índia, que é feito com leite, as folhas da maconha e vários tipos de temperos, de especiarias, também é conhecido lá há muito tempo. O mesmo caso do ópio, também é usado há milhares de anos, já era conhecido dos egípcios. O álcool mesmo, né? Assim, os egípcios já produziam cerveja há milhares de anos atrás. Então, assim, existe há muito tempo essa relação com essas substâncias e nem sempre essa relação foi uma relação de proibição, de interdição, de dizer que essas substâncias não podem ser utilizadas. Esse aí é um relato bastante antigo também, do Heródoto, que é um historiador da Grécia, que tem, para a gente da história, é considerado meio que o primeiro historiador, em que ele saía viajando ali pelas regiões próximas à Grécia, próxima à Grécia, e ele encontra com um grupo que são os citas, e aí, ao encontrar com esse grupo, ele relata
esse encontro, um dos rituais que esse grupo fazia era a utilização das folhas da maconha para meio que fazer uma espécie de sauna, assim, com a partir do vapor dessa substância quando ela era queimada. E aí, assim, eu vou dar alguns pulos, assim, porque daria para ficar parado, assim, horas e horas só falando desses usos antigos, né, da história antiga, na Grécia, em Roma, porque todas essas substâncias eram conhecidas já nesse momento, mas aí vou dar um salto, pular lá para o século XIX, quando inclusive vão aparecer outras substâncias, né? Por exemplo, folha de coca já era conhecida e era utilizada pelos incas há milhares de anos, mas a cocaína mesmo, que é conhecida da gente, o cloridato de cocaína, já é bastante mais recente, mas mesmo essas substâncias já foram utilizadas para diversos usos medicinais e eram vendidas em farmácias, as pessoas conseguiam ter acesso a essas substâncias antes delas serem proibidas. Esse aí é uma representação de um clube, né, um sarau que acontecia na França, onde vários escritores famosos, conhecidos, se encontravam para fazer uso do haxixe, né? Haxixe, para quem não sabe, é uma das formas de apresentação da maconha também, né? A maconha, o que é fumado da maconha são as flores, né? Assim, nessa flor tem uma resinazinha que é extraída e a partir disso se produz o haxixe, que é um concentrado, então, feito a partir das folhas secas da maconha. Essas também são duas representações bastante antigas dessas substâncias hoje proibidas que eram vendidas. Essa da esquerda aí, que é um extratozinho de cocaína que era dado para crianças para tratar dor de dente, né? Porque a cocaína foi durante muito tempo utilizado como um medicamento para analgésico, né? Assim, até nas primeiras cirurgias, né? Na invenção disso na medicina, foi utilizada como hoje são utilizadas várias substâncias para anestesiar as pessoas. E aqui do lado a heroína, que também foi uma substância desenvolvida, né? É um opioide a partir do ópio, logo depois da invenção da morfina, né? E tem uma história, ela foi produzida pela Bayer, que é a grande indústria farmacêutica. Tem uma história interessante, porque a heroína aparece depois da morfina como uma forma de produzir uma substância que teria um potencial de gerar dependência, né, de gerar o vício menor do que a morfina, mas acaba que o que acontece é o contrário, né, e vai se percebendo que o uso da heroína, na verdade, tem um potencial de gerar dependência muito maior do que o da morfina, porque é uma substância mais forte e mais aditiva. Mas era também uma substância de venda permitida e com uso medicinal presente, assim, né? Mas depois a morfina continua sendo usada até hoje, mas a heroína meio que é abandonada. Esse também é uma propaganda de uns cigarros que eram vendidos no Brasil e que era uma mistura de tabaco com maconha, né? Os cigarros índios, por conta do nome, né? Da maconha, cannabis índica. E aí, o que eu acho engraçado disso é que ele era usado para problemas respiratórios. E aí, então, a gente pula para, de fato, a discussão do proibicionismo, que é, então, bastante recente, né? Por isso que eu falo aqui que é uma invenção moderna, ela tem 100 e poucos anos, e acontece a partir de 3 processos que são importantes de serem entendidos. Um é o processo de proibição e criminalização, né, e perseguição de quem eram esses usuários, o processo de medicalização, que quer dizer que a partir de agora quem pode administrar, né, quem tem o controle dessas substâncias que vão ser proibidas é a medicina, né, assim, é o saber médico que agora tem a posse dessas substâncias, da sua administração. E em terceiro lugar, enquanto uma questão moral, né, que também tem uma discussão importante nesse campo, né, as drogas não são proibidas apesar de se dizer sempre o contrário, por conta do que elas podem causar, né? Assim, tem uma discussão moral sobre o que esse uso significa, que ajudou a fazer com que essas substâncias fossem proibidas. E aí um debate importante é por que esse proibicionismo, essa política de proibição das drogas, é tão importante e, de certa forma, tem os primeiros impulsos nos Estados Unidos, né? Esse proibicionismo que a gente chama de moderno, né? Assim, lá no final
do século XIX. Isso tem a ver com três fatores importantes que, alguns deles, vão ser importantes aqui para o Brasil também. O primeiro deles tem a ver com a religião, que era a mais importante nos Estados Unidos, né? A matriz religiosa protestante tinha uma leitura mais conservadora, de certa forma, do uso de drogas, que não é uma coisa de todas as religiões, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a religião católica, parte importantíssima da religião católica tem a ver com uma substância, né? O vinho, que faz parte lá do processo da comunhão, que representa o sangue de Cristo, é uma substância, é uma droga, né? É uma substância psicoativa. Mas algumas religiões leem isso de forma diferente. E um desses grupos protestantes que era hegemônico nos Estados Unidos entendia que o consumo de substâncias deveria ser interditado. E esse grupo tem uma importância grande nos Estados Unidos, que são principalmente os grupos metodistas, que entendiam a ideia de temperança, né, que é você fazer um bom uso dessa substância, ter uma moderação nesse uso, a partir da chave da abstinência. Então, nenhum uso deveria ser permitido. Era preciso ter um controle do corpo das pessoas, e por isso todo uso deveria ser vetado. E esse grupo é tão importante nos Estados Unidos, cresce tanto, ganha um papel tão importante, que nos Estados Unidos houve a proibição, inclusive, do álcool, né? Um segundo ponto, que aí é muito importante para a discussão do Brasil, que é a proibição como uma preocupação das elites, né, dos grupos poderosos, como uma forma de fazer o controle do que eles chamavam de raças ou de classes inferiores, né, tem toda essa ideia de periculosidade, dos grupos que desestabilizam a ordem, que vai ser muito importante para as discussões no Brasil, né, mas isso muda de país em país. Depois a gente fala um pouco disso. Claro, os interesses econômicos em cima de determinadas substâncias, né? A proibição da maconha, por exemplo, tem relação também com a indústria da produção de papel, né? Porque o papel pode ser produzido a partir das fibras da maconha, né? Da maconha não psicoativa, né? Que a gente muitas vezes se chama de cânhamo. Essas fibras podem produzir várias coisas de roupa, papel, até tijolo, hoje é produzido com isso, com essas fibras da maconha. E nesse momento, a indústria da celulose, né, do papel produzido a partir de outras árvores, entra no pesado nos Estados Unidos na campanha anti-maconha para que a produção do papel a partir da celulose ganhasse um papel mais importante, né? A produção do papel ganhasse um papel é foda, né? Que coisa horrível que eu falei. Mas vamos lá. E aí eu vou correr um bocado, senão eu fico falando muito. Nos Estados Unidos, esse movimento, então, da temperança, né? Que pedia a proibição das drogas foi muito forte e teve no primeiro um foco muito grande em cima do álcool, né? Eram movimentos grandes com muita participação popular. Tem uma coisa muito importante lá, que foram alguns dos primeiros movimentos que eram compostos, que tinham mulheres como protagonistas, né? Essa é uma discussão importante, inclusive, tiveram próximos durante um tempo com o movimento das sufragistas, que eram as mulheres que pediam o direito ao voto, né, assim, que queriam que as mulheres pudessem votar. Isso pode ser explicado, né, por conta das implicações que o uso do álcool, que o abuso do álcool gera para as famílias também, né, assim, pensando em termos de violência e tal. Então, tinha uma proximidade desse movimento com as discussões que começavam a ser feitas por essas mulheres que lideravam esses movimentos. Essa é uma figura importante desse movimento, que era uma senhora que, além de liderar os movimentos, ela ia para dentro dos bares e quebrava os bares. Tem fotos dos barris com uísque sendo jogado nas ruas, assim, além de organização de um movimento que demandava as coisas, que fazia manifestação, tinha ações diretas mesmo. Aí uma coisa importante desse movimento que a gente vai ver é que logo depois, né, então é aprovado, é feita uma grande campanha, como vocês podem ver nesses cartazes aqui, é aprovado, então, a proibição do álcool nos Estados Unidos, e isso gera, assim, vários dos efeitos que nós estamos vendo, que a gente vê, né, na proibição das outras substâncias, que é um aumento estrondoso
do crime, né? Porque as pessoas não deixam de consumir, né? Eu acho que uma coisa importante, nada vai deixar de ser consumido porque é proibido, né? Proibido só vai dificultar para que algumas pessoas consigam consumir, mas de certa forma vai fazer com que consumam, de certa forma não, de forma completa, com que comecem a consumir coisas da pior qualidade possível e alguém vai ter que fornecer isso, né? E se não é regulado, quem vai fornecer é o mercado ilegal. E aí essa figura da esquerda aí é o Al Capone, que provavelmente foi a pessoa que mais lucrou com as políticas de proibição do álcool, porque ele foi uma das pessoas que tinha quase que um monopólio da produção e da venda de álcool nos Estados Unidos, né? De álcool, então, ilegal, né? O número de bares vai aumentar muito, as pessoas intoxicadas com álcool vai aumentar enormemente, porque você está produzindo sem nenhum tipo de regulação. Aí eu vou voltar um pouquinho, só porque eu acho essa propaganda legal sobre o álcool, porque ela é muito parecida hoje, né? Assim, é uma propaganda de quase 100 anos atrás, mas é muito parecida com o tipo de discurso que hoje produz sobre usuários de crack, principalmente, né? Que é essa ideia de que de que qualquer uso necessariamente leva a uma destruição da vida das pessoas, essa coisa bem monstruosa, assim, como se consumir uma substância necessariamente fosse ter um consumo ruim, um consumo que gerasse problemas, né? E aí está escrito aqui embaixo, do primeiro copo à sepultura, né? E tudo que vai acontecendo com o carinha que vai bebendo começa a brigar com as pessoas, fica violento, vai para o crime, perde tudo, vai para a rua e no final das contas ele morre e aí deixa uma família ali embaixo desamparada. Assim. Isso é uma coisa que é muito presente ainda hoje no tipo de propaganda que a gente produz sobre drogas e que a gente está cansado de saber que não funciona, né? O que adianta você produzir isso? Só produz estigma, né? Só produz vergonha, como se toda relação com as substâncias fosse assim e como se o que o Estado, o que a gente pudesse fazer sobre essa relação fosse simplesmente criar mais estigma para a pessoa que é usuário dessa substância. Eu vou pular, então, algumas dessas partes para ir mais rápido. E aí, durante esses anos em que o álcool foi proibido nos Estados Unidos, as pessoas, vários grupos começam a perceber que a proibição não está funcionando para o que ela deveria fazer, né? Que era o que esses movimentos, principalmente os movimentos de mulheres, demandavam, que era a maior proteção dessas famílias, que era diminuir a violência. Isso não começa a acontecer, porque as pessoas continuam consumindo, só que agora de forma ilegal. E aí é fundada uma organização com mulheres que antes fizeram parte dos grupos que pediam a proibição, mas que agora essas mulheres estavam pedindo a legalização novamente do álcool. E o que eu acho que é muito interessante desse movimento é que eles usam exatamente os mesmos tipos de argumentos que eram usados antes, né? Se antes tinha que proibir para proteger as famílias e não sei o quê, as crianças e tal, o argumento que elas estão usando agora é exatamente o mesmo. Não, nós vimos que deu errado, nós precisamos relegalizar o álcool exatamente para proteger as nossas famílias, que é o que esse cartaz fala, né? A proibição falhou, façam alguma coisa sobre isso, né? Eu acho isso bem, bem interessante, como que esses movimentos conseguiram perceber o que estava de errado e se mobilizar para o outro em outro sentido. Aí são algumas dessas passeatas e movimentos organizados por essas mulheres pedindo, então, a relegalização, né, a reforma da política de proibição. Aí são algumas dessas passeatas aí com os cartazinhos de nós queremos cerveja, pedindo a relegalização do álcool. Uma coisa importante desse debate também é que algumas drogas e a proibição de algumas drogas, principalmente do álcool nos Estados Unidos, estava muito associada à questão do trabalho, né? Proibir o álcool é uma forma de controlar a força de trabalho, de controlar os operários, os trabalhadores, porque o dono da fábrica precisa ter o controle total, principalmente nesse momento que nós estamos na época do Fordismo, né, daquela ideia em que o trabalhador vive em torno da fábrica, sua vida pessoal e privada está completamente atrelada ao seu trabalho, é preciso controlar a vida desse trabalhador. E aí, por isso que o Henry Ford, né, o fundador da Ford, foi um dos grandes patrocinadores das políticas de proibição do álcool nos Estados Unidos, né?
porque o álcool é uma substância que deixa os trabalhadores indisciplinados. E aí tem um debate mais interessante ainda sobre isso, é que os bares nos Estados Unidos, em menor medida acontece isso aqui também, mas lá era muito forte, eram os lugares de encontro e de conversa e de articulação política dos trabalhadores. Muitos sindicatos e partidos eram fundados nos bares, que era onde os trabalhadores reuniam, onde eles produziam política. Então, proibir o álcool é também uma forma de matar esse encontro de trabalhadores, essa articulação. Aí vou dar novamente mais um salto, assim, nos anos 60 a gente tem um crescimento maior dessas políticas de proibição, né, todo esse aparato que tinha sido montado lá nos anos 30 para perseguir o álcool, ele muda e agora vai para o campo das outras substâncias que começam a ser, ou que já eram proibidas, mas não tinham um uso tão grande, né, a maconha, a cocaína, os derivados do ópio, né, lá nos Estados Unidos, principalmente a heroína, que passa a ser mais utilizada, e aí várias conferências internacionais que têm um papel muito importante dos Estados Unidos começam a demandar que o modelo de proibição seja agora o modelo em todos os lugares do mundo. E aí, nos anos 70, a gente tem um marco disso, né, que é a chamada, que a gente chama de Declaração de Guerra às Drogas, né, que é um discurso do Richard Nixon, que fala que, a partir de agora... Alguém falou? Acho que ligou. Ô, Carla, desliga o microfone, por favor. Acho que ligou sem querer. Alguma coisa pode interromper, tá? Senão eu vou falando toda a vida. E me falem também se eu estiver demorando muito. Então, tá. Então, nos anos 70, a gente tem esse aumento, então, uma inflexão nessa política de proibição a partir do governo do Nixon. E aí tem uma coisa muito importante para a gente aqui na América Latina, que é, nesse discurso e nessas políticas, os Estados Unidos começam com uma postura e com um discurso forte que faz uma distinção entre quem seriam os países produtores de drogas e quem seriam os países consumidores. E aí nós, da América Latina, seríamos os países produtores. Os Estados Unidos e a Europa seriam os consumidores de substância. E o que esse discurso faz? Ele legitima, né, ele permite que os Estados Unidos façam diversas intervenções, invasões em países da América Latina, como vai ocorrer no Panamá, na Bolívia, na Colômbia, com essa justificativa, né, com essa desculpa de que está indo lá para combater o tráfico de drogas, que está escravizando a juventude dos Estados Unidos. O mesmo discurso que vai ser usado em outros momentos quando a gente pensa na guerra ao terror, né, na guerra ao terrorismo. Nós temos que ir lá no Iraque, nas armas de destruição em massa, ou do Afeganistão. Assim, o país produz justificativas de tempos em tempos para permitir que outros países percam completamente a sua soberania, né? Isso acontecia nesse momento com essa justificativa das drogas, que é falsa, porque os Estados Unidos é um grande produtor dessas substâncias ilícitas também, né? A Europa, principalmente nas substâncias sintéticas, né? Já foi a maior produtora dessas substâncias. Então, esse discurso que só se produzia aqui, né, na Colômbia, na Bolívia, no Peru, ele é completamente falso e serve para isso, para justificar a intervenção externa nos nossos países, né, apoio a golpes de Estado, sendo que muitas vezes os próprios grupos, né, paramilitares de direita também faziam uso do tráfico de drogas para financiar, né, várias milícias em grupos paramilitares de direita na América Latina eram financiados pelos Estados Unidos, que fechava os olhos para o tráfico que estava sendo produzido por esses grupos para se financiar e atacar governos de esquerda, né? Aí tem muito aquela ideia do narcoterrorismo, né, que é associar grupos guerrilheiros, grupos revolucionários de esquerda ao tráfico de drogas como uma forma de legitimar esses grupos, fechando os olhos para os grupos de direita. Aí são alguns dos cartazes que foram produzidos nos Estados Unidos e que ajudaram a criar essa imagem demonizadora dessas substâncias, né, sempre associando as drogas, nesse caso a maconha, a coisa da luxúria, das mulheres desregradas, prostitutas, do diabo que está avançando sobre as pessoas, né, isso do meio aí, que a maconha como o assassino da juventude. Isso acontece muito lá, mas também vai acontecer em menor medida
aqui no Brasil, e esses filmes, inclusive, eram passados nas escolas para os pais, para eles saberem o que podia acontecer com seus filhos. Aí, esse cartaz da direita, eu acho ele muito engraçado, porque ele está falando de maconha, mas o senhorzinho aqui está injetando na moça alguma coisa, assim, né? Nunca ouvimos falar de maconha injetável, né? Nem faz sentido como é que você vai injetar maconha em alguém, maconha é uma erva, nem vai passar esse trem na seringa. Mas é engraçado por isso, assim, porque são sempre exageros essas ideias sobre essas substâncias, são sempre de coisas terríveis, das orgias, das festas, e que ajudaram a construir um pouco do que a gente entende hoje sobre drogas, né? Assim, a gente não tem medo ou construiu-se essa ideia demonizadora sobre as substâncias à toa, né? São 100 anos de propaganda nos dizendo essas coisas que estão erradas, né? Assim, que são mentiras. Aqui, mais outros filmes sobre outras substâncias, né? Sobre a cocaína, sempre com esses apelos das mulheres que perdem tudo, o homem seduzindo e não sei o quê. E aí também isso também era produzido com o apoio do governo, né? Então o governo financiava o governo americano financiava esses filmes, os quadrinhos também são vários. E aí eu gosto de mostrar cartazes de outros países só para a gente ver o tanto que o discurso sobre as drogas, mesmo que em diferentes lugares do mundo, ele é sempre muito parecido, né? Ele sempre tem a questão da separação da família, da demonização do uso, e que conversa muito pouco com o usuário, né? Assim, se você é usuário de uma substância e precisa de algum tipo de ajuda, você não vai se sentir representado nos tipos de propaganda que estão sendo construídos para as pessoas, né? Aí são os cartazes anti-ópio esse da direita do Afeganistão e os outros do Laos, que são sempre essa coisa também da droga que destrói a família, que está destruindo o país. Esse da esquerda eu acho muito interessante, porque é a própria droga que está batendo com um cachimbo na cabeça do cara. É bem essa coisa, a droga não é uma coisa, né? A droga é um sujeito que está domando as pessoas. E aí a gente chega em cartazes produzidos aqui no Brasil, né? Sobre o crack, que mais uma vez é isso, são só produtores de estigmas, né? Assim, um uso, a sua vida acabou, você nunca mais vai ser o mesmo. E o que eu gosto de pensar nessas propagandas é em que essas propagandas ajudam, né? Se você é um usuário, vê isso, você se sente representado por isso? Não, né? Os usuários de crack não são zumbis. Por que essa menina está sendo representada como um zumbi? O que está dizendo basta uma vez para você nunca mais ser o mesmo? Uai, basta uma vez? Claro que não, né? Isso é uma mentira. Mas é uma mentira que vem sendo contada há tanto tempo que o mesmo discurso que era feito há 100 anos atrás sobre o álcool, hoje nós estamos vendo ele ser feito sobre o crack. Aí eu tô mais uma comparação que eu acho interessante, pensando sobre o crack também. Nos anos 90 existia foram várias reportagens e campanhas dizendo sobre o que o uso do crack por mulheres, né? E é claro que nós estamos falando lá de mulheres negras, de mulheres em situação de rua, que eram usuárias de crack, e como isso afetava os filhos, né? Então essas mulheres não podem ter filhos, temos que retirar esses filhos. Olha o absurdo que está acontecendo com essas crianças. Isso, claro, não significa que a gente não tenha que fazer nada sobre isso, que a gente não tenha que oferecer cuidado, mas não a partir do estigma, né? E aí, lá em 91, isso estava sendo muito divulgado nos Estados Unidos, né? Tem uma capa da revista Time, e aí, em 2014, a gente vê esse discurso sendo repetido de uma forma muito parecida aqui em Belo Horizonte, né? Que é um caso que continua até hoje, mas que apareceu muito lá no começo, lá em 2014, 2016, que foram quando foram saindo umas recomendações do Ministério Público aqui, que diziam que iria fazer o acolhimento compulsório de crianças, né, de mães usuárias de crack ou de mães em situação de rua, mas que no final das contas era basicamente a autorização de sequestros dessas crianças a partir desse discurso das mulheres dominadas pelo vício, que não enxergam mais nada, que estão destruindo os seus filhos, ignorando completamente uma ideia de cuidado, inclusive do tanto que às vezes a experiência da maternidade podia gerar um cuidado e uma proteção para a própria mulher quando era oferecido um cuidado de verdade, né? Assim, mais uma vez, em momentos diferentes, nós estamos vendo um discurso parecido, né? Resguardado os seus contextos,
para dizer a mesma coisa sobre essas substâncias. A gente segue demonizando essas substâncias e, por consequência, demonizando os seus usuários, né? Mas os usuários de crack são principalmente as pessoas que podem ser demonizadas, né? O uso de crack é pequeno, relativamente pequeno no Brasil, pensando nas outras substâncias, mas ganha essa repercussão toda por quando a gente vai ver quem que são esses usuários, pelo menos quem é o estereótipo desse usuário, né? Aí mais algumas dessas imagens. Essa foi uma campanha nos Estados Unidos nos anos 80, que era o Basta Dizer Não, que é muito interessante, porque além de criar o estigma sobre o usuário, também reforça um discurso que existe muito nas comunidades terapêuticas, né? Que é a ideia de que está tudo na mão do sujeito, né? Como se o sujeito não desse conta, ele é que fracassou, essa ideia muito forte da recaída, que é péssima, assim, que tira completamente a ideia de construção, de que a pessoa não precisa dar conta de tudo de uma vez, e, aliás, não tem que dar conta, né? Assim, a abstinência não é o caminho único para se lidar com essas substâncias, né? Mas esse tipo de discurso está sendo formado há muito tempo, né? Essa ideia de culpabilizar o usuário vem de muito tempo atrás, assim, e esse aí foi um dos momentos. Essa senhora que está aí, a Nancy Reagan, que era a primeira dama dos Estados Unidos e que era meio que puxou essa campanha, assim, que também foi bastante influente. Tinha aquela propaganda bizarra de uma pessoa fritando um ovo numa frigideira e falava, esse é a frigideira era as drogas e o ovo que caía era o cérebro da pessoa que estava sendo destruído pelo uso de drogas. E aí agora a gente passa por Brasil, né? O Brasil também tem uma legislação antidrogas bastante antiga, principalmente no Brasil, sobre a maconha, e aí a gente tem uma discussão que é muito importante, que é como a política de drogas no Brasil, desde o seu início, é uma política para fazer controle social de populações pobres e principalmente da população negra no Brasil, tanto que a gente tem uma das primeiras legislações do mundo, lá em 1830, proibindo o uso da maconha, e aí separando, né, quem são as pessoas e quem são os escravos, né? Os escravos não são pessoas para fins de direito, eles podem ser presos, mas eles não são considerados pessoas, né? Tanto que eles falam e os escravos e mais pessoas que fizerem uso dessa substância. E isso tem a ver com algumas coisas no Brasil, né? No período antes da abolição, mas também no período pós a abolição da escravidão aqui, que era essa construção de medo dos negros, que foi muito construída por conta de um fato que acontece no Haiti, que é a Revolução Haitiana, né, em que o Haiti tinha uma população escrava muito grande, né, que ia para lá para produzir principalmente açúcar, que foram levados, né, traficados para lá, e aí acontece a Revolução do Haiti, que acontece essa revolução no Haiti, e aí esse medo dos escravos se revoltarem vai aparecendo em vários países que tinham população escrava, né, e nesse momento o Brasil era um dos países com a maior população escrava do mundo, e aí esse discurso muito forte começa a ocorrer de fazer o controle dessa população, e uma das formas de fazer o controle dessa população é estigmatizar, é proibir substâncias que eram usadas por eles, né? E no Brasil, a maconha era a substância que era mais utilizada pela população negra, que aí já não era mais escrava, enquanto cocaína, morfina e heroína eram utilizadas pela população mais rica. E só lá nos anos 1960 que essas drogas se democratizam, né? Vão sendo usadas por mais pessoas. Então, eu vou passar rápido por isso aqui. Recomendo muito quem tiver interesse e quiser ler as coisas que são produzidas por vários historiadores da Universidade Federal da Bahia sobre a história da criminalização da maconha no Brasil, fazendo essa construção a partir da criminalização das populações negras e do racismo. Assim, são coisas maravilhosas que mostram como a proibição no Brasil, principalmente nos estados do Norte e Nordeste, tinha uma relação clara com controlar as populações pobres do Brasil. Era sempre esses que eram taxados e entendidos enquanto os maconheiros. O problema das drogas estava focado nessas populações. Aí são umas reportagens da revista Cruzeiro sobre o problema da maconha no Brasil nos anos 40, e que tem muito essa construção, quem é o estereótipo desse usuário de maconha, que é o negro, pobre, das regiões
norte e nordeste do país. Também essa reportagem está disponível, é bem fácil de encontrar para ler, eu posso mandar para vocês, se vocês quiserem. Vou passando rápido. Então, aí são outras reportagens, sempre com essa coisa da maconha. Aqui já é interessante, porque está mostrando que ela começa a ser utilizada pelos mais ricos, né? Mas aí os ricos não vão para a cadeia, os ricos vão para os hospícios, né? Lá no final da reportagem tem um novo vício elegante que arrasta os granfinos para os hospícios. Mais reportagens sobre isso, né? A maconha, o caminho da loucura e da morte. Mais uma vez, é interessante porque os discursos antigos dos anos 40 e 50 sobre a maconha são muito parecidos com os discursos que a gente tem hoje sobre as outras substâncias, que hoje são quase que engraçados, né? Quando a gente pensa no caso da maconha. Esses eram os clubes onde os homens se reuniam para fumar maconha, principalmente essa população mais pobre, né, que formavam esses clubes como uma forma de resistência mesmo, em que as pessoas se juntam para fumar, e nesses clubes eram meio que produzidos trocas de meio que duelos, assim, de repente, ou do que a gente conhece hoje como esses duelos de MCs, que eram produzidas pequenas poesias que o povo chama de trovas, os historiadores chamam de trovas da maconha, né, que eram produzidas contando desse uso. Vou pular essas partes aqui. Isso aqui a Camila vai falar. Esse é um livro que conta um pouco dessas histórias, dos primeiros estudos sobre maconha do Brasil, dessa psiquiatria bem lombrosiana, construindo essa imagem do negro, a raça inferior, que o uso de drogas vai ajudar a destruir a raça brasileira. E aí, um pouco do que eu tinha falado, nos anos 80 as drogas se democratizam, elas vão ser usadas por mais pessoas, isso está muito relacionado com os movimentos hippies de contracultura, né, as drogas viram um elemento da cultura de massa. Aí a gente tem a nossa legislação no Brasil, que é a que está vigente, né, com algumas alterações a partir da lei horrível do Osmar Terra, que faz uma coisa boa, em teoria, que é despenalizar o porte, né? Então, quem hoje é pego portando drogas não vai ter pena privativa de liberdade. Por outro lado, aumenta a pena mínima por tráfico, mas não define quem é traficante, quem é usuário. Isso fez com que os números de pessoas presas no Brasil explodissem, né? Depois da aprovação dessa lei, principalmente entre populações negras e entre mulheres, né? Mais de um terço, mais da metade das mulheres hoje estão presas por crimes relacionados ao tráfico. Aí eu vou pular essas partes todas aqui. Para encerrar, então, essa é uma pesquisa importante da professora Luciana Boatê, lá do Rio, sobre qual é o perfil da pessoa que é condenada por tráfico hoje, né? É o perfil que a gente já está cansado de saber, que é um negro jovem portando pequenas quantidades de droga sem uso de violência ou sem estar portando arma, né? Esse que é o que o Estado brasileiro chama de traficante, não são os donos de helicóptero. Vou pular, e aí, para terminar, né, para esticar essas discussões, queria convidar vocês para uma live que a gente vai fazer à frente, contando um pouco dessas histórias a partir das experiências de legalização que tem acontecido nos Estados Unidos e que tem feito a discussão sobre como reparar os danos da guerra às drogas para as populações que foram alvo, né, que foram mais atingidas, que no caso deles são as populações negras e hispânicas, né? E a gente quer pensar um pouco como fazer isso, como discutir isso para o Brasil. Bom dia, gente. Meu nome é Camila, eu sou psicóloga de formação, trabalho na rede aqui de Belo Horizonte, sou militante também da Frente. Eu vou colocar a apresentação aqui, eu vou deixar minha câmera fechada porque está travando muito eu deixar a apresentação e a câmera. Tá, acho que o Guilherme ele já traz muita coisa, né, do que a gente queria tratar, assim, trazer para discussão hoje, né? Essa continuidade seria mesmo para a gente entendendo um pouco do contexto, né, dessa construção da política aqui no cenário brasileiro, né, entendendo que essa dicotomia aí, né, de uma herança repressora e criminalizante, né, em contraposição a uma política de saúde que a gente tenta construir, eu acho que desde sua origem de forma hegemônica, assim, apesar
das contradições que ainda existem, né, dentro da política, mas acho que era mesmo para a gente tentar entender um pouco como que foi esse contexto, assim. Eu vou ir passando mais rapidinho, para a gente conseguir fechar no tempo, mas é isso, eu acho que são mais dados, assim, para a gente conseguir entender essa história, então depois também qualquer coisa a gente compartilha com vocês. Em 1921, né, a gente tem, pelo Código Penal brasileiro, né, o decreto 4.294 e o 14.969, que prevê internação para consumidores de drogas e regulamenta o sanatório de toxicômanos. Em 71, né, dando um salto aí, a gente tem essa introdução aí de uma concepção médico-psiquiátrica, né, que vai trazer essa questão do uso de drogas como um caráter de doença mesmo, né, sendo necessário um estabelecimento hospitalar para tratamento psiquiátrico. Acho que está mais fechadinho mesmo. Essa parte tem aí a lei 6.368, que cria o Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão, né? Essa lei, né, ela vai compreender o CONFEN, que seria o Conselho Federal de Entorpecentes, né, que tinha aí como certa missão a criação de uma política, né, sobre drogas. Eles fazem uma proposta em 88 e, posteriormente, uma em 96. Em 98, o CONAD é encerrado as suas atividades, né? Mas entrando aí também a Secretaria Nacional Antidrogas e a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Nesse ano também aconteceu o primeiro Fórum Nacional Antidrogas, né? Então, assim, drogas, né? Em 2001, temos aí o marco da reforma psiquiátrica, né? Com a Lei 10.216, e é interessante porque é num contexto, né? Ali em 2001, da terceira conferência, né, de saúde mental, nacional de saúde mental, e concomitantemente ao acontecimento da conferência, aconteceu também o segundo Fórum Nacional Antidrogas. Então, a gente vê que tinham grupos fazendo discussões ali simultaneamente, né, sem isso estar atrelado um ao outro, né? Então, assim, a gente vai entendendo também que dentro do próprio Ministério da Saúde havia uma divisão, né? Pessoas que defendiam uma política já pensando em algumas orientações da redução de danos, né? E um grupo mais rígido defendendo já ali comunidades terapêuticas, né? 2002, a criação aí dos CAPs, né? Camila. 2003, né? Certo. Gente, eu acho que eu não vou me ater muito a essas datas, só para tentar avançar mesmo um pouco, porque eu acho que tem coisas que a gente pode discutir mais, né? Acho que isso aí são datas mesmo para a gente entendendo isso, assim, que haviam pensamentos distoantes na criação e concepção da política de drogas brasileira, né? Só para destacar, né, então, que em 2003, né, a política já trazia ali uma abertura em relação à redução de danos, né, que em 2005 aí tem a portaria. O Guilherme falou um pouco disso também, o quanto que na década de 90 a mídia tem um papel importante aí na divulgação sobre o crack, né, trazendo propagandas assim. E em 2010 é criado o programa Crack é Possível Vencer, né, que prevê ali também a inserção das comunidades terapêuticas. Em 2011, a criação da RAPS, que inclui também as comunidades terapêuticas. Como que a redução de danos ela começa a acontecer, né, se torna uma experiência importante no Brasil, né? A primeira experiência que a gente tem é a de Santos, em 1989, num contexto assim, de um grande aumento dos números de casos de AIDS, e isso em decorrência da grande troca de seringas que aconteciam
para a utilização de drogas injetáveis, né? Então, essa experiência que buscava ali fazer uma distribuição de seringas no sentido de reduzir as chances de contaminação, ela é interpretada à época pelo Ministério Público como uma apologia ao uso de drogas, e é encerrado, então, né? A gente tem como um programa efetivado, primeiro programa, né, em 94, por um centro de estudos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, né, e é o primeiro programa que ele recebe verba da Coordenação Nacional de DST e AIDS, né, a partir dali, então, a ação desses programas, né, e de 95 a 2003, cerca de 200 novas experiências foram acontecendo aí no Brasil. Como eu tinha dito também, né, a política do Ministério Público, a política do Ministério da Saúde de 2003, ela já trazia como uma orientação à redução de danos, como a possibilidade de um caminho, né, tem um trecho aí de como que eles estavam entendendo que a lógica da abstinência fechava muito, né, o acesso que poderia acontecer aos usuários. Pode passar, Andressa, por favor. Aí, só trazendo um pouco, assim, também, que eu acho que a gente vai pegando alguns pilares, né, para a orientação do cuidado hoje, né, tanto da reforma psiquiátrica, da redução de danos e da luta antimanicomial, né, no campo de álcool e outras drogas, e aí alguns norteadores importantes, né, a produção de vínculo versus a produção de procedimentos, a escuta, né, como uma ferramenta essencial, uma prática, né, que seja usuário centrado e não procedimento centrada, né, que seria algo aí muito enrijecido, duro, né, e aí o Merri, ele vai nos apontando, né, que a gente precisa trabalhar a partir de uma tecnologia leve, né, e não de uma tecnologia leve, dura ou dura, que seria isso mais do procedimento, né, uma comunicação constante, tanto interna quanto de forma ampliada, promoção do sujeito, de garantia de direitos, autonomia, cidadania, valor social, que é um conceito que o Gessé de Souza vai trazer, né, do quanto que isso faz sentido, né, na produção do cuidado também. O acolhimento, não enquanto uma etapa ou função determinada de alguma categoria, é mais uma posição, né, uma orientação do cuidado. A baixa exigência e o pequeno futuro, que também tem sido um conceito do Gessé de Souza importante, assim, no campo AD. Pode passar, por favor, Andressa. E aí uma provocação mesmo, né, para a gente pensar, assim, como quando a gente fala dessa política que é contraditória, que é dicotômica, né, como que a gente pode entender que isso acontece, né, como pontos de atenção com propostas antagônicas e perspectivas de cuidados ambíguos são dispostos dentro de uma mesma política. E aí algumas perguntas para a gente pensando mesmo e fazendo essa reflexão, né, quantos CAPs há no seu estado? Quantas unidades de acolhimento adulto infantil há na sua cidade ou no seu estado? Quantos CAPs infantos juvenis? Quantas equipes de consultório de rua? E quantas comunidades terapêuticas estão recebendo verba pública no seu estado, né? Que eu acho que são pontos importantes para a gente ficar atento. Pode passar, Andresa. E aí, só para a gente entender também um pouco, assim, desse contexto das comunidades terapêuticas no Brasil, né, elas começam a ser instaladas aqui na década de 60, com uma expansão significativa na década de 90, e não por acaso, assim, porque em 90 a gente tem a Lei Orgânica da Saúde, que prevê, né, tanto participação pública quanto privada, assim, então as comunidades terapêuticas entendem como um campo fértil, né, para conseguirem verba também. Aí algumas relações com o Fórum Nacional Antidrogas, né, que tinha grande participação aí de proprietários de comunidades terapêuticas, e acho que pode passar, Andresa.
E um panorama nacional mais atualizado, né, mais recente, depois a Andresa vai dar continuidade nisso, né, em 2011 acontece a 4ª Inspeção Nacional de Direitos Humanos, locais de internação para usuários de drogas, né, onde 68 instituições foram inspecionadas em 24 estados brasileiros, em todas elas constatadas, né, irregularidades, práticas de violência, tortura. Em 2017, a Inspeção Nacional em Comunidades Terapêuticas, que vistoriou também 28 instituições em 11 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Os relatórios dessas inspeções, eles são disponíveis, gente, então é um material interessante também de consultar, né? E é isso, depois do golpe também, acho que é importante lembrar, né, o quanto que as comunidades terapêuticas, esse outro modo, né, vai ganhando espaço no cenário brasileiro, né, e aí com criação de comitê, edital de credenciamento, e em 2019 a dita nova política de drogas, né, que prevê aí, vem aumentando o credenciamento de comunidades terapêuticas e a verba destinada. Vamos lá, eu vou dar sequência, né, meu nome é Andresa, eu sou assistente social, faço parte da Frente Mineira, Drogas e Direitos Humanos, trabalho desde 2013 em CAPS, e já passei por CAPS Infanto-Juvenil e tenho participado aí de algumas inspeções em comunidades terapêuticas, em ações, né, nacionais, como essa que Camila comentou agora, que aconteceu em 2017, e a nível de Minas Gerais. Bom, vamos lá. Na divisão aqui das nossas falas, a gente combinou de falar um pouquinho também de como que a Frente Mineira, Drogas e Direitos Humanos, tem trabalhado, tem feito movimento, feito algumas articulações frente a esse contexto que a gente está vivendo hoje, como, né, já iniciou essa fala aí, o Guilherme e Camila. E a gente está vivendo um momento onde a gente fala o tempo inteiro, né, ninguém larga a mão de ninguém, mas a gente está segurando a mão de quem, né? Para quem que a gente não deve dar as mãos, né? Quem é que está no contraponto dessa luta pela vida, dessa luta contra esse controle, contra essa segregação, contra todo esse modelo punitivo, né? Que bem foi colocado até aqui. E aí eu queria só trazer para vocês um pouquinho de como que a Frente Mineira Drogas e Direitos Humanos, enquanto um dos núcleos da RENILA, tem atuado, né, nesse dar a mão para fazer essa luta enquanto movimento social aqui em Minas Gerais. E a nível de Brasil até. Bom, através da RENILA, né? Então, a Frente, ela é um movimento social da sociedade civil que atua na organização e no direcionamento de um debate que é político, construindo estratégias e ações de luta sobre as políticas sobre drogas baseadas na cidadania e nos direitos humanos. Então, é importante reafirmar isso. Nós estamos aqui fazendo um debate político, né? Não é aquele debate partidário, político-partidário, mas nós estamos falando sobre Estado, sobre política pública, sobre direitos humanos, né? Sobre cidadania. Isso é muito importante a gente ter clareza de que lugar estamos construindo nossa fala. Bom, a Frente, ela defende a ampliação dos investimentos públicos nas políticas públicas, a consolidação e ampliação do Sistema Único de Saúde, do Sistema Único de Assistência Social e de todas as políticas públicas, né, que vão dar embasamento para a real exercício, né, da cidadania e dos direitos humanos, com a garantia, e aí isso é primordial ressaltar também, com a garantia da participação popular e social, além do respeito às deliberações dos conselhos de direito, dos conselhos de políticas públicas e conferências municipais, estaduais e nacionais, como os conselhos de saúde, as conferências. Aqui, quando eu coloco em negrito, essa questão da participação popular e social, falar um pouquinho sobre isso, porque a gente tem aí até os anos 80, na verdade, até a consolidação da Constituição Federal, nós temos inúmeros avanços em termos de cidadania, direitos humanos, né, direitos fundamentais para a vida humana, mas no movimento enquanto participação popular.
né? E a gente, com a Constituição de 88, a gente consegue garantir que essa participação, ela seja instituída e garantida dentro das políticas públicas, né? De forma que essa participação da população, ela esteja dentro da construção, da deliberação, na discussão de que política pública queremos. Então, é o que a gente fala de o momento em que a participação popular ganha status de direito, e ela se transforma, então, na participação social, né, contornada, conformada, desenhada nos modelos, principalmente de conselhos e conferências municipais, onde a população vai poder inferir na política pública, deliberar sobre ela, fazendo a gestão pública dessas políticas que tanto precisamos para exercer realmente a cidadania. Bom, principais estratégias de ações e lutas sobre as políticas sobre drogas baseadas na cidadania e nos direitos humanos que a frente tem articulado e conseguido essa construção. Primeiro, a gente tem feito uma promoção de diálogos, reflexões, debates internos e junto a outros movimentos, junto a outras instituições e instâncias públicas, né? A gente tem feito de forma cotidiana esse diálogo. Temos nos colocado à disposição, então são muitos convites para palestra, para roda de conversa. Eu acho que o princípio maior é esse. A frente, ela tem que estar aberta ao diálogo, né? Como a gente bem viu o Guilherme trazendo essa fala maravilhosa da história, de uma história que não é contada para nós, que devia ser contada nas escolas, devia ser contada em casa, e ela é omitida. Então, o diálogo para nós é o princípio maior de luta, né, para que a gente consiga transformar alguns conceitos que essa sociedade, né, eu falo da parte hegemônica dela, nos quer negar, nos quer ocultar enquanto conhecimento da nossa vida. A provocação de audiências públicas, né, são inúmeros os movimentos que a gente tem conseguido fazer junto ao Poder Legislativo, né, trazendo elementos que para nós são primordiais, como, né, a volta da potencialidade, do esforço, né, do governo para a volta do ECT, sobre a questão direta mesmo da política sobre drogas, vamos discutir isso, vamos discutir a regulamentação. A gente tem feito de forma cotidiana essa provocação, esse diálogo com o Poder Legislativo, acolhimento e encaminhamento de denúncias. Dessa parte eu vou tentar detalhar um pouco mais, porque é muito importante que nós, enquanto movimentos sociais, né, ou seja, nós, dentro desse escopo da participação popular, como nós podemos acolher e encaminhar denúncias, inclusive para que a gente possa proteger pessoas num momento de governo de milícia, né, onde os direitos individuais, os direitos singulares são ameaçados, né. Temos aí já um histórico bonito de produção de lives. Guilherme colocou aí a nossa próxima live, e é muito bonito a gente conseguir, a gente sempre faz uma construção desse conhecimento interno, para que a gente possa trazer elementos significativos do que a gente quer falar, né, do porquê que é preciso falar disso, né, quem a gente pode trazer para esse diálogo, para a gente trazer novas lentes e construir novos sentidos a partir dessa luta, a partir, né, da compreensão sobre a política sobre drogas. A interação com mídias alternativas e principalmente também de um diálogo muito próximo com profissionais do jornalismo, isso tem sido uma ação muito estratégica da frente, né, e que tem, inclusive, trazido uma certa legitimidade para as nossas ações aqui em Minas Gerais. A frente hoje, ela é reconhecida como um lugar legítimo para se dizer sobre política sobre drogas, para fazer alguns encaminhamentos de denúncias, que a gente tem conseguido esse apoio também, né, a gente precisa ser transparente, a gente precisa comunicar à população do que está acontecendo, e a gente tem conseguido, através dessa estratégia de interação com as mídias alternativas, e esse diálogo mais aproximado com profissionais do jornalismo. E uma outra estratégia que seria essas mobilizações na cidade, né, a gente tem experiências maravilhosas aí de cinema,
de projeções em prédios públicos, em prédios na cidade, flash mobs. Então, assim, estar na cidade, ocupar a cidade, de certa forma, com essa manifestação, né, com esse dizer de que políticas sobre drogas queremos, né, de dizer sobre a necessidade da regulamentação de um uso, de um consumo, e também de um cuidado, da necessidade de pensarmos reparação, como bem disse o Guilherme, né, de uma outra lógica que não seja punitivista, controladora, a gente precisa ocupar a cidade com essa discussão, né. Então, trazer aí as bases hoje, né, que nos norteiam nessas estratégias e ações da frente, junto à Renila, que é o diálogo, né, essa participação, a pluralidade e a problematização das questões que nos chegam. E quando eu falo da pluralidade, é muito bonito, porque a gente tem uma diversidade, essa pluralidade dentro da frente. Então, vocês viram aí, a gente tem o Guilherme, que é um historiador, a gente tem eu, Camila e alguns outros colegas que são da assistência direta, né, que lidam dentro da política pública. A gente tem estudiosos, a gente tem gente das artes, né, a gente tem Miriam, né, e outras pessoas que já tiveram há muito tempo na gestão, né, das políticas públicas. Então, essa troca de conhecimento, isso é muito rico, essa diversidade, essa pluralidade é muito rica. E aí eu vou colocar aqui, como eu, né, no início disse, para quem estamos dando as mãos, para cada situação que nos chega, e agora eu vou começar a funilar para parte, por exemplo, da ação de acolhimento de denúncias e providências a partir desse acolhimento, né, como a frente tem feito. Que mãos a gente tem procurado, né, para que a gente possa garantir o cuidado, né, com todo o trato do acolhimento dessa denúncia e também da promoção de que essa denúncia seja averiguada pelos órgãos competentes, né, e para cada caso será construído uma teia, né, uma teia que proteja, que busque o avanço do não punitivismo, mas do cuidado, tá? Grandes parceiros nossos, nós temos, né, nós ocupamos também a partir da frente a Comissão de Reforma Psiquiátrica de Belo Horizonte, do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Nós temos a ocupação também dentro do Conselho Estadual de Saúde aqui de Minas Gerais, a frente, uma representação da Frente Mineira de Drogas e Direitos Humanos, na Comissão Estadual de Reforma Psiquiátrica aqui de Minas. Então, esses espaços são importantes, porque é a garantia de que a gente faça com que a participação popular adquira, dentro daquele espaço de participação social, que é um direito, né, de inferirmos diretamente na política pública, né, então a gente tira do movimento social, a gente consegue ocupar o lugar de participação social, que é direito garantido na federal. Então, grandes parceiros são os conselhos de saúde, né, e a gente tem sido convidado a partir disso, a atuar também no Conselho Estadual de Assistência Social, né, dialogando com o Conselho Nacional, acabamos de dialogar com o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, essa articulação, essa mão é uma mão que a gente tem segurado muito, tá? Tanto para buscar apoio, mas também para dar apoio, né, porque nós, por causa dessa competência que temos construído para falar sobre política sobre drogas. Dentro aí do escopo do sistema de garantia de direitos, buscamos esse diálogo, essa parceria com instituições e instâncias do poder público, sempre em diálogo com promotorias, defensorias, o próprio mecanismo de prevenção e combate à tortura tem sido um grande parceiro nesse momento da Frente Mineira Drogas e Direitos Humanos, né? E cada vez que a gente vai entrelaçando essa rede, mais lentes a gente vai trazendo para esse debate público sobre políticas sobre drogas, né? Mais
rural ele vai se tornando, mais próximo da real necessidade da população ele vai chegando. Um diálogo constante também com instituições de ensino. Aqui em Minas a gente, né, tem um diálogo muito bacana com a Escola de Saúde Pública, que é a ESP, né, isso também nos alimenta e, de certa forma, alimenta a universidade, né, desse debate político de dentro do movimento social. Lideranças comunitárias, fundamental, gente, essa aproximação, papo de rua, a questão da habitação, como tudo isso é transversal à discussão política sobre qual política de drogas queremos, né? Diálogo constante com os poderes executivo, legislativo, judiciário, diálogo com outros movimentos sociais, né? Com as conferências, temos ocupado as conferências, tanto de assistência quanto de saúde, porque é preciso ocupar esse lugar, que é o lugar instituído de participação social, né? É ali que a gente tem garantido essa participação e a real possibilidade, né, de alterar, de deliberar, de modificar, de dizer que política pública queremos, e outros núcleos. Então, cada mão dada que a gente vai tecendo aí nessa construção da rede, vai depender do tipo de situação que nós estamos lidando na Frente Mineira de Drogas e Direitos Humanos. Bom, queria colocar aqui uma questão que é muito importante. Cada demanda que nos chega, cada discussão que a gente levanta, cada denúncia que é acolhida na frente, a gente se depara com um contraponto, não é? Sobre quem a gente vai ter que fazer uma mobilização, sobre o quê, que fato é esse, sobre com quem estamos disputando o cuidado, com quem estamos disputando essa política sobre drogas. E é importante a gente dizer que a proibição ela tem relação direta com a valorização mercadológica mesmo de qualquer produto, gente, né? Quando eu proíbo, eu tiro esse produto, e eu estou falando aqui de todo tipo de droga, quando eu proíbo, eu tiro esse produto, eu afasto esse produto dos mecanismos de controle, de regulação. Eu tiro esse produto, que é um produto de consumo, né? O ser humano, ele se dá com relações interpessoais, com relações de consumo o tempo inteiro. Então, quando eu proíbo, eu tiro esse produto da responsabilização direta do Estado e coloco esse produto nas mãos invisíveis do mercado. Então, é importante a gente ter noção disso. E quando, então, eu proíbo, eu deixo nas mãos de um sistema de produção capitalista, que é um sistema que, né, lá desde Karl Marx já trazia, né, Marx trazia para nós essa compreensão de um conflito que se dá na luta de classes, não é? Desse proletariado que deve ter para si só a prole, né? A palavra proletariado, ela vem disso, ou seja, a ti, proletariado, só a posse da tua prole, de mais nada, né? A posse dos meios de produção, a posse dos meios civilizatórios de emancipação da sociedade cabe aos donos e proprietários das ferramentas, das indústrias, dos meios produtivos do mercado, de mercadoria. Então, não dá para discutir fora desse escopo. Nós vivemos um sistema de produção capitalista, né, e que há um estudioso, um filósofo fantástico, que fala o seguinte, depois eu até vou colocar aqui para vocês o livrinho que eu estou lendo dele, que ele fala que o neoliberalismo hoje, ele inclusive aniquila, ele vem para destruir as classes, né, levando os sujeitos cada vez mais para o individualismo, né? Ou seja, na classe é possível a revolução, na classe é possível, né, a gente discutir e se entender enquanto conjunto. Isso é muito importante. Individualmente, é muito difícil fazer uma revolução, né? Então, eu sou empurrado
para o movimento de aniquilação, para o movimento de depressão, para o movimento de adoecimento, né, porque eu não consigo sozinho fazer a revolução. Então, esse modelo da sociedade que é individualista, ele me tira o que há de mais importante, que é a singularidade, né, que a Camila trouxe aí com muita delicadeza. Nós que defendemos uma política antiproibicionista, uma política antimanicomial, a gente defende um cuidado singular, né? O modelo individualista, ele é um modelo meritocrático, como bem disse o Guilherme, é um modelo que nos leva à culpabilização e, portanto, a esse controle, né, a punição. Então, muito importante a gente entender esse modelo de sociedade que é defendido por esse modelo de produção capitalista. Né, a gente vive políticas de mercado muito mais do que políticas públicas, né, para a sociedade. Se a gente pega hoje todo o viés das comunidades terapêuticas, você começa a entender que eles estão lutando por uma parcela de mercado, né? Eles correm atrás o tempo inteiro de onde conseguir recurso público. A discussão deles o tempo inteiro é essa. E nós estamos buscando políticas que visem o cuidado, que visem a expansão dos direitos sociais, né? Porque esses determinantes sociais do processo saúde, doença e cuidado, eles são transversais quando a gente discute a política de saúde e a política sobre drogas, né? Então, não dá para a gente discutir política sobre drogas dentro de um viés de mercado. E é o debate que as comunidades terapêuticas fazem, é o debate dos hospitais psiquiátricos. Quanto mais pessoas internadas, indivíduos internados, né, mais recurso aquele local terá. Né? Trabalhamos aí hoje dentro de uma lógica de um estado mínimo, e é um estado mínimo para quem? Eu sempre me faço essa pergunta, né? É um estado mínimo para quem? Porque ele é um estado máximo de proteção para o privado, para as grandes corporações, inclusive farmacológicas, da indústria farmacêutica, não é? Hoje nós temos aí um estado máximo, né, quando a gente fala de política sobre drogas, que é um estado mínimo para quem? Né? Quem está ganhando com isso? Se o Estado recua no cuidado, né, na regulação que deveria ser feito sobre as drogas, é o que a gente defende, né, a regulação, que o Estado assuma a responsabilidade sobre esse comércio, sobre esse mercado, né, ele está favorecendo a quem? Para qual interesse ele favorece? Né? Essa questão da política repressora e não restaurativa. A gente vive aí um encarceramento em massa, que também vive nessa lógica, né, de quanto mais aprisionados, melhor, porque se ganha dinheiro com a vida, com o tempo de vida das pessoas. Os inservíveis para o mercado formal de trabalho são servíveis, né, ou seja, dão lucro a partir do seu tempo de vida enclausurado, a partir do seu tempo de vida restrito nas unidades prisionais e as unidades, né, de cumprimento de medida socioeducativa de internação. E a gente vive aí heranças, né, colonialistas, imperialistas, higienistas, opressoras e segregacionistas, que vão desembocar na lógica desse novo modelo da roda dos excluídos, imposto agora pelas comunidades terapêuticas através desse governo bolsonarista, né, que é alimentado por toda essa bancada do BBB, né, da Bíblia, da bala e do boi, sobre a égide de um governo necropolítico, né, onde o negro, a mulher, né, qualquer diverso tem que ser aniquilado. Né? Então, isso é muito sério, e a gente tem que ter clareza, né, de que a gente faz uma discussão antiproibicionista e antimanicomial nesse contexto atual, que tem uma história, né, que tem uma construção histórica até esse momento, e não só de movimentos de avanço para a construção de direitos, de avanço para a consolidação de direitos, de avanço para a gestão participativa, mas de um esforço,
uma força de controle, né, reacionária, que quer aniquilar a todo tempo também qualquer passo à frente para um processo de humanização das relações no consumo de álcool e outras drogas. Vamos lá, vou colocar das drogas. Bom, queria finalizar dizendo que quando a gente fala de um processo de políticas públicas pautados, né, no antiproibicionismo, na lógica antimanicomial, né, na lógica antiprisional, a gente sempre vai falar de liberdade. Mas que a gente precisa entender, a gente precisa ampliar o conceito de liberdade enquanto um processo, né, que só vai acontecer a partir de informação. Um sujeito não consegue alcançar liberdade sem informação, né, sem conhecimento. Ele não vai ter o nível de consciência sobre a sua própria realidade se ele não tiver acesso à informação clara, objetiva, sobre o seu contexto, né, e sobre os seus arredores, sobre suas relações. Outra questão, não dá para falar de liberdade fora da relação. Não há liberdade sem relação. Não há liberdade sem respeito, né? E a liberdade a gente só vai alcançar com luta e com afeto, né? Porque senão a gente também vai estar fazendo esse movimento do controle, da domesticalização, e lembrando que as comunidades terapêuticas, elas vêm num modelo que vai trazer o tempo inteiro a laborterapia, né, enquanto um método de cuidado através do trabalho, que é mentiroso, né? Você não recebe, né? Você não tem carteira assinada para fazer aquela laborterapia, você não é inserido no mercado formal de trabalho, né? Então, a laborterapia, ela está muito mais para o trabalho análogo ao trabalho escravo, do que qualquer possibilidade de reabilitação, né, desse sujeito nas suas relações de trabalho. A questão do viés religioso, né, que afronta aí toda a lógica de um Brasil que é laico, de políticas públicas que têm que ser laicas, né, e que vão trabalhar dentro desse discipulado bíblico, né, dessa domesticalização. Uma lógica que desrespeita a singularidade, né, que vai ser punitiva ao indicar o dedo do sujeito e dizer essa culpa é tua, então, que reforça o intuito do individualismo, né, da condição desse sujeito, e do isolamento. É muito importante a gente estar debatendo, falando sobre isso e levando esse conhecimento para as pessoas. E para finalizar, eu vou sair da tela aqui agora. Eu queria só... Cadê? Interromper. Estou saindo aqui. Saiu, né, gente? Eu queria só, para finalizar, trazer para vocês, eu queria ler um trecho para vocês, bem rápido. Na última inspeção que a Frente Mineira Drogas e Direitos Humanos participou, que foi em Itamonte, né, em outubro de Itamonte, em outubro do ano passado, dia 2 de outubro do ano passado, a gente chega, é uma comunidade terapêutica, né, onde o dono é um pastor, e ele me dá esse livro. Eu estava lá representando a Frente Mineira Drogas e Direitos Humanos. Ele me dá esse livro e falou assim, olha, lê esse livro, você vai entender como que a gente funciona, você vai entender que que aqui a gente faz o bem para o ser humano, que a gente está aqui cuidando. Eu vou ter que ler um pedaço para vocês. Ele diz o seguinte, né, ele falando que esse é o método que eles utilizam para cuidar das pessoas com problemas relacionados a álcool e outras drogas. E eu estou dizendo aqui de adolescentes, tá? Porque ele cuida também, né, cuida entre muitas aspas, de adultos. Diz o seguinte, uma jovem de 15 anos de idade, vinda de São Paulo para a recuperação de drogas, juntamente com outra, coincidentemente, mesma faixa de idade, vinda do Rio de Janeiro, se encontraram na unidade. Caso de terror, assustador. A menina de São Paulo foi o pior caso que acolhi até hoje. Nunca mais vou me esquecer. Todos os pastores que vieram me ajudar, nenhum deles conseguiu. Foram desafiados. Desistiram da menina, assim como eu, após 1 ano e 1 mês. Íamos largar a mão da situação. Era difícil demais conviver 24 horas com uma legião de espíritos demoníacos. Era a casa do espanto. Alucinante.
sessões de medo, horripilante. É assim que ele descreve o sofrimento de uma menina que estava longe da família, longe do território dela, né, em crise de abstinência, por causa, né, do uso prejudicial de outras drogas. É assim que ele descreve essa menina. E aí eu te digo, como será que eles cuidaram dela, né? Praticando exorcismo. Isso é cuidar? Isolando ela, tirando ela do território de relações dela, privando ela de liberdade, né? Então, é muito importante a gente entender isso. Que modelo de cuidado queremos? Que modelo de cuidado, que modelo de política sobre drogas queremos, né? E eu tenho muito orgulho de fazer parte da Frente Mineira Drogas e Direitos Humanos, porque é o lugar onde o tempo inteiro eu sou desafiada a ressignificar, né, o entendimento que eu tenho sobre drogas, o entendimento que eu tenho sobre a relação de consumo com as drogas, o entendimento que eu tenho de escuta singular de cada pessoa que chega até nós com o sofrimento decorrente do uso, né, prejudicial de álcool e outras drogas. É isso, me coloco à disposição.